Olá, eu sou o Gustavo Fechos e você está conosco aqui no videocast da Ex Machina. Hoje a gente vai falar sobre um produto novo, a principal novidade a respeito da qual a gente vem conversando esses dias aqui na empresa, e eu tenho a satisfação de dividir hoje essa conversa com o Luca Carvalho e o Rodrigo Simões, a quem eu já agradeço bastante pela presença e disponibilidade em conversar aqui conosco. Bom, Luca, a gente veio já desenvolvendo a tecnologia em torno do funcionário digital, e eu posso dizer sem medo de errar que a gente tem sucesso de público e crítica em relação a este produto, né? A gente já tem ele às centenas rodando em todo o Brasil, e agora, para além do próprio FD, do seu painel inteligente, né, de toda a infraestrutura em torno da qual ele está localizado, a gente também lança agora em primeira mão a ligação inteligente, um passo a mais, à frente e acima no desenvolvimento das soluções de tecnologia que a gente tem aqui no âmbito da Ex Machina, certo? Então, primeiro queria te convidar a apresentar para a gente o que é, que cor que tem, o que come, o que faz este novo produto a respeito do qual a gente veio aqui hoje conversar. Gustavo, obrigado pelo convite. E a gente pode afirmar que é uma novidade que vem falando muito, né? Corta, pessoal, corta. Vamos começar do começo. Mas acho que a gente vai ficar aqui chovendo no molhado, porque é o FD que você já conhece, com toda a desenvoltura que você já conhece, agora com a habilidade de te ligar e conversar contigo no telefone, ou então receber uma ligação. Então, pensa todo tipo de negócio na face da Terra que hoje precisa de uma secretária, de alguém ali ao lado do telefone 24 horas por dia para poder agendar uma consulta, ou tirar uma dúvida, ou descobrir se está precisando de encanador, enfim, tem sempre alguém ali atendendo o telefone, né? Agora a gente pode, além dessa interface do WhatsApp, que é basicamente a casa de todo brasileiro, né? Todo mundo tem WhatsApp, manda áudio, o FD já mandava áudio, então o FD falar não é uma novidade. O que é novidade é essa interação em tempo real. Então, você conversa com ele como se estivesse conversando com qualquer pessoa que ainda te liga. Talvez sua mãe. Não são tantas as pessoas assim, eu tenho certeza. Mas tem gente que ainda liga e tem negócios que precisam disso. E o FD, ele se integra perfeitamente ao FD também de WhatsApp. Então a conversa pode começar no WhatsApp, terminar no telefone, começar no telefone, terminar no WhatsApp, e ele continua de onde tinha parado, lembra de tudo. Se você ligar para ele num outro dia, ele vai lembrar de você, vai lembrar do WhatsApp, vai lembrar do telefone e consegue ainda disparar, por exemplo, um link para um fechamento de uma compra, um pagamento no cartão. Então ele está no telefone contigo e fala, tá chegando o seu WhatsApp aí agora, confere aí e já fecha. E é muito legal, a gente tem entre os Ex Machina Partners, a gente tem o Daniel, que é um grande parceiro nosso, e também por ser um líder dos partners, né, alguém do time da Ex Machina, ele estava já ensaiando enquanto ainda estava em beta, usando no seu próprio negócio. Ele também trabalha com eventos, né, assim, é um cara que conhece tudo de evento em São Paulo, e colocou um FD de voz também funcionando em paralelo à Aurora, o FD também de WhatsApp dele. E no primeiro mês, ele já fez uma venda, o FD, né, a Aurora, então ela fez uma venda de ponta a ponta, toda automatizada, num ticket de quase R$1.000, 900 e alguma coisa, sem passar por nenhum ser humano. Ou seja, já pagou alguns meses de funcionamento do FD aí, sem fazer força. O negócio parece mágica, e só quem tem a experiência, Rodrigo, desta interação, para de fato atestar a enorme capacidade de emulação humana que essa tecnologia apresenta. O que eu queria te perguntar, Rodrigo, é assim, que sensações você teve quando pela primeira vez experimentou essa tecnologia? Porque, de novo, a gente está dando mais uma volta no parafuso, mais uma revolução pela qual passamos, e, da sua perspectiva, como é que o setor comercial, propriamente, pode se beneficiar de uma tecnologia tão importante feito essa? Gustavo, seu questionamento é interessante e talvez ele nos remeta ao seguinte, né? Mas alguém atende telefone nos dias de hoje? Né? Alguém ainda atende telefone? Eu recentemente descobri, inclusive em função de um processo de reestruturação que a gente vem fazendo em um dos nossos funis comerciais de uma das nossas empresas, por meio de um gerente nosso, que sim, muita gente ainda atende telefone. O problema é que
de uma afirmação, né, de que, olha, né, o telefone não funciona mais, é que você está generalizando. Então, tu precisa pensar, na verdade, como é que você usa um tipo de tecnologia desse. Então, existe uma multiplicidade de possibilidades, desde algumas coisas do tipo, você pode usar dentro do seu funil em uma etapa onde a conversão ela já está encaminhada. Por exemplo, você já imaginou quão legal seria, né, se você agendou uma reunião, um FD que pega o telefone, liga e confirma a reunião com o seu cliente, ou a visita, ou eventualmente a consulta, seja lá o que for o dia seguinte? Essa é uma possibilidade de ligação inteligente, né? Sim. Uma outra coisa, em venda complexa, né, você tem normalmente um funil que se estende, né? Então você precisa fazer follow-up, é comum que você tenha que fazer vários atendimentos, e aí, eventualmente, você está atendendo, inclusive, mais de uma pessoa, tem mais de um decisor. Então, uma das formas, inclusive, de você colocar, eventualmente, um decisor dentro do próprio pitch, dentro do próprio funil, com quem você não tenha falado ainda, né, de repente, orientar que, olha, em determinada etapa, o FD liga para um decisor com o qual eu vou falar depois, para já fazer um aquecimento daquele lead. É outra possibilidade. Isso eu estou tentando buscar algumas que não são das mais óbvias, como o Lucas já levantou aqui anteriormente, né? E, na verdade, quando a gente fala que a ligação não funciona, ela não funciona porque hoje é muito ruim. Porque Exatamente. te ligam alguém de telemarketing que não sabe nada a respeito do assunto, que não vai conseguir te dar as respostas, que está fazendo um trabalho pior do que de um robô, porque ele tem um fluxo na frente dele ali, ele só tem... ele é o avatar daquele fluxo, né? Ele diz exatamente o que está escrito e clica exatamente qual foi a sua resposta. Você não consegue sair daquela rota porque, bem, aquela pessoa não sabe de nada. Você está conversando com um sistema. Ela não tem autonomia. Ela não tem né? autonomia nenhuma, nem foi treinada. De fato, ela não sabe, porque ela não foi treinada. Ninguém mostrou para ela como funciona e ela não tem autonomia, até mesmo se tivesse. Enfim, agora, quando você pega o telefone, que é uma ferramenta que funciona e funciona muito bem, e coloca ali um excelente vendedor que tem o conhecimento total a respeito do produto, que tem desenvoltura, que vai conseguir de fato te ouvir e responder às suas necessidades, e não um robozinho que está com a resposta pré-programada. Aí você vai para outro patamar. Aí você usa o que é fundamental em venda, que é momento. Se você está lá numa qualificação de WhatsApp e o lead abriu a guarda para que você faça uma ligação para ele, eu vou marcar com o meu vendedor humano para daqui 2 dias de manhã, e aí o cara vai estar em outro momento. Perdeu. Ou eu vou ligar agora e vou ter a atenção 100% desse cara e vou colocar essa bola para dentro do gol. E aí, o lead quente esfria, né? Lead quente esfria. E aí isso nos permite entender o seguinte também, não é só o lançamento de uma solução como a ligação inteligente, é o pensar um processo de venda, né, e mais um recurso que o sujeito pode utilizar. Então você pode, como o Lucas destacou, você pode iniciar o atendimento pelo WhatsApp e desdobrar isso para um atendimento via telefone imediatamente. Agora, o contrário também é possível, né? Você pode, eventualmente, fazer uma ligação, iniciar um atendimento e o lead, de repente, pedir, olha, me manda aí pelo WhatsApp, eu quero dar sequência. Você também pode fazer. Impressionante. Eu acho que são muitas as possibilidades que reorganizam os funis e as possibilidades comerciais, né? Agora, Luca, imaginemos, hipoteticamente, que eu seja o gestor de um negócio que tem muitos canais de comunicação, né? Tem muitos atendentes, muitos telefonistas e tal. Como que eu, na hipótese de topar essa tecnologia, de experimentá-la, vou ter ciência daquilo que está se dando nesse atendimento que hoje estará automatizado, já que eu não posso chamar aquela pessoa lá e conversar com ela? Até pode, até funciona, mas na verdade, mais uma vez, é muito melhor do que o paralelo que a gente faz de um telemarketing, né? Porque, é óbvio, o telemarketing hoje já tem também a funcionalidade lá de transcrever a ligação, mas você tem ao vivo toda a memória de texto, de áudio, aquela conversa completamente categorizada, lançada no CRM, no painel inteligente, pelo nosso sistema Argos, pelo nosso sistema inteligente que lê, entende, categoriza e lança onde o cliente quiser. Então, é uma experiência ultra profissional de um gestor que abre o CRM e está tudo alimentado. E se ele quiser, óbvio, colocar uma lupa e ler a conversa na íntegra, obviamente está ali. Se ele quiser ouvir o áudio para validar se, olha, o tom tá certo, porque tem o texto e tem como que esse texto foi entregue, né? Tá certo, é isso mesmo? Consigo fazer algum ajuste? E, óbvio, né, no processo de treinamento, como acontece com qualquer funcionário digital, o empresário ele vai dizer, olha, quero uma voz um pouco mais aconchegante. Ou não, eu quero uma voz um pouco mais firme, porque esse vai ser um FD que vai fazer cobrança. Masculina ou feminina? Tanto faz. Ou qualquer coisa no meio do caminho. Você escolhe, a gente consegue, inclusive, clonar vozes, clonar a voz do seu melhor vendedor, clonar um tom, ou então criar uma voz
customizada para você, baseada numa descrição. Então, é um trabalho que a gente faz realmente de criar o seu funcionário digital customizado, baseado num briefing que você faria com a sua equipe de comunicação, com a sua agência de comunicação. Então, a gente pega isso tudo e transforma no funcionário digital que vai operar exatamente como você quer. Tem uma coisa que eu pesquei aqui na fala do Luca e é importante que a gente deixe claro. A gente acaba dando muito o exemplo dentro do campo comercial, que é onde você tem uma aplicação realmente assim muito objetiva, muito clara, né? Mas não precisa ser. Então, né, uma recomendação que a gente deixaria, por exemplo, de aplicação desse tipo de tecnologia é para setores de cobrança, por exemplo, né? Imagina, é um trabalho complicado de fazer, muitas vezes o funcionário tem constrangimento de ligar, né? Porque ele já não quer ligar pela segunda, terceira vez para aquela própria pessoa, e aí é possível utilizar para isso. RH, coleta de informações, orientação. Então, cara, tem um mundo de aplicações muitos aí. processos internos, né? Exatamente. Que a gente pode usar essa tecnologia para educação do próprio rito do trabalho das corporações. Então, falta de criatividade não pode ser o problema, né, Luca? De nos impedir esta implementação que vai, ao final, potencializar tantos negócios. Falta de criatividade e aquela posição de ainda não faz o que eu acho que deveria fazer. Olha, primeiro, não faz mesmo você acha que não faz. E outra... Você não testou, né? Você não testou direito. E outra, para de olhar porque ainda não faz e olha para tudo que já faz e usufrui disso. Pega aqueles 20% que fazem 80% do resultado, pega o Pareto ali e nada, sai na frente, porque quem sair na frente agora vai beber água limpa. É isso mesmo. Rodrigo, obrigado pelo seu tempo. Luca, obrigado pela sua presença. A gente se encontra em outras conversas e você que nos acompanhou até aqui, nos ajude a compartilhar este conteúdo com quem mais possa se interessar por ele. Um abraço e até a próxima.